precisámos de criar necessidade. E isso foi abrir uma consulta exclusiva para atletas. Parecia louco. No primeiro contacto, quando nós abrimos a consulta, nós não tínhamos absolutamente nada. E muitos colegas meus na altura chamavam-me, alô, o que é que ele vai fazer? Abrir uma consulta a atletas, porque tu sabes que eu trato muitos atletas de alta competição. Alta competição não traz saúde. De estar a 100% para fazer realmente a diferença. E nós estamos nessa linha. 114 atletas, em que 52% deles têm patologia oral. Quando o atleta percebe que tu os queres ajudar, tu estás com ele no seu sucesso, eu garanto uma coisa, ele vai querer vir sempre ter contigo onde quer que esteja. Olá a todos. Antes de mais, agradecer-te aqui, Antoine. Acho que antes de começarmos aqui, começar a falar aqui um bocadinho de tudo o que foi esta aventura da Medicina Desportiva, não só aqui na Egas Muniz, como em todo o lado, é falar aqui que acho que é muito importante nós termos alunos e jovens, e nomeadamente tu, que não és diretamente português, mas que já estás aqui no terceiro ano de Medicina Dentária, e ter atividades e ter realmente iniciativas como estas é de louvar, porque eu também, quando era mais novo, também era assim um bocadinho como tu. Eu acho que nós também temos que dar um bocadinho a liberdade, e às vezes há ideias que nós temos que são travadas porque os outros têm medo. Eu acho que isso é o primeiro elogio que eu te gostava de fazer, Antoine, é que nós às vezes, quando temos medo, há muitas coisas que não fazemos. Para falar de medo, as pessoas não fazem porque têm medo, você não tinha medo na altura de criar esse departamento? Claro. Não tinha nenhuma ajuda? Eu fui na sua palestra, fui na segunda-feira, você falou de artigos sobre a medicina dentária, que não tinha artigos em Portugal, e não tinha medo de abrir essa porta? Claro que tinha, e essa é a realidade, é que nós e posso contar um bocadinho desta história, meu nome é André Judice, eu tenho 38 anos, nasci em Almada, cidade que é Margem Sul. Margem Sul, exatamente, agora moro em Algés, moro do outro lado, portanto troquei de margem, mas tenho 30 anos de Almada. Mais chique, mais Não é lisboeta. mais chique, não, é mesmo Foi, a minha mulher era de lá, tinha lá casa e foi lá que eu fui morar, portanto, mas eu sinto-me 100% almadense, e é aqui que eu continuo a votar, é aqui que eu continuo a ter a minha residência fiscal, portanto eu considero-me um almadense, e a minha história com a Egas Muniz, do qual eu já cá estou, faço este ano 20 anos de Egas Muniz, 10 como estudante, 10 como... Então não saiu da casa? Nunca saí da casa, eu nunca saí desta casa, portanto eu toda a minha formação a nível antes da escola primária... Bom, peço desculpa para essa interrupção, tinha um barulho atrás, já fechamos a porta, obrigado a Camila. O professor estava a falar de... Estava-te a dizer um bocadinho da história, portanto, eu sempre fui aqui a nível da minha formação, foi tudo feito na Margem Sul, tanto não só na minha escola primária, secundária, portanto, tenho raízes muito fortes com a cidade de Almada, e foi giro porque eu nunca quis nada com saúde, eu queria ser piloto da Força Aérea, pouca gente sabe isto. O meu avô era piloto da Força Aérea, e então tive sempre uma admiração pela regra militar, pela disciplina, e foi algo que eu sempre tive desde miúdo. Então eu queria ser piloto da Força Aérea, e na altura, quando houve aquelas provas no 12º ano, eu candidatei-me e não entrei por um problema de audição que eu tenho, e depois candidatei-me aos paraquedistas, que entrei, mas na altura a minha avó fez muita pressão para eu não ser militar, então havia aqui um curso muito prático, eu queria ser uma coisa prática, e candidatei-me à Egas Muniz para a prótese dentária. E na altura entrei... No início queria fazer a prótese dentária? Eu queria fazer porque era algo que eu queria... Pronto, eu tinha realmente a noção de ser militar, e depois, quando vi aqui alguns cursos, eu queria uma coisa prática, queria uma coisa... Isso era quando? Há quanto tempo atrás? Isto foi há 20 anos. Há 20 então anos. Então em 2005? 2006. Portanto, e foi realmente essa questão que me fez vir para a Egas Muniz. Portanto, não conhecia a faculdade, não tinha qualquer tipo... Não tinha lido nada... Foi completamente uma surpresa para mim, e quando entrei aqui em prótese dentária em 2006, o ambiente que eu senti aqui foi um ambiente um bocadinho diferente do que eu já tinha vivido em outros lados, e portanto há aqui um ambiente muito bom, que eu acho que tu percebes isto, e acho que aqui eu sempre fui muito interativo, não só com os professores, como sempre gostei muito do que nós chamamos de vida académica, continuo a gostar, agora noutra... Mas é verdade que aqui a vida é um pouco mais... Eu que venho de França, aqui a vida é um pouco melhor, temos uma boa vida universitária, com as festas, com também a relação que temos com os professores, mas
como depois de 20 anos você não está farto de estar aqui e ensinar sempre no mesmo prédio. Bom, houve obras, etc. Obras na parte da clínica também que você beneficiou para o seu departamento, mas como consegue sempre guardar essa chama dentro de si, a Ah, ficar aqui? essa questão é boa, Antoine, porque podem passar 20 anos, mas quando nós temos uma ideia e quando nós temos não gosto de dizer um sonho, mas quando nós temos ali um bocadinho de uma. Se nós sabemos que a consistência é a arma e, portanto, nós não conseguimos. E agora não é uma crítica aos jovens, mas eu acredito que agora os jovens de hoje em dia querem tudo para ontem. E se eu tivesse esperado ou quisesse fazer coisas muito rápido hoje, eu não estava aqui a falar contigo. Portanto, respondendo à tua questão de forma direta, estou aqui há 20 anos, 10 como aluno que adorei, portanto, vivi tudo o que tinha para viver, tirei prótese dentária, tirei medicina dentária e agora sou docente universitário aqui na faculdade e é uma coisa que continua a motivar-me, porque primeiro porque gosto muito da interação convosco, alunos, gosto muito da interação do que vocês também nos podem dar, porque nós crescemos em conjunto, vocês aprendem connosco, mas nós também aprendemos com vocês e há como em tudo da vida. E portanto, e como eu tive sempre este propósito de criar algo diferente da minha vida, eu nunca quis ser, não é presunçoso o que eu vou dizer, está bem? Pronto, não é estar aqui a dizer coisas, eu nunca tive aquela questão de eu não quero ser mais um em tudo na vida que eu pudesse fazer. Eu queria realmente fazer a diferença na Sim, medicina criar a dentária, diferença, criar algo diferente. algo que não existia. Mas para criar um departamento com medicina dentária desportiva, temos de ser um pouco Loucos. loucos, sim. Sim. Porque, não, mas peço desculpa para a Não, expressão, não, mas é verdade. porque, bom, agora nós já temos resultados, já sabemos que, é verdade, a saúde oral pode beneficiar o desportista, mas na altura não existia nada em Portugal. Você terminou o curso e depois o que é que fez? Diretamente virou-se para a medicina dentária Isso, eu desportiva? posso contar essa história, é gira. Portanto, isto foi muito giro. Eu era aluno, acabei aqui em curso em 2016, em Egas, e a minha tese não teve nada a ver com desporto. Eu quis fazer uma tese, eu era mais velho, como já tinha um curso para trás, eu queria realmente acabar o curso e trabalhar. Eu fiz a minha tese foi uma tese muito rudimentar, sobre um caso clínico interessante, porque eu sempre fui muito clínico. E foi na altura estava com uma pessoa comigo que fez uma tese sobre desporto, sobre endurance e a influência da saliva e da parte cariogénica, e foi algo que me despertou muito interesse. Porquê? Porque eu na altura corria, fazia maratonas, fiz 3 maratonas, portanto agora não parece, mas já fui atleta. E mesmo como médico dentista, na altura iniciar a minha carreira, eu comecei a perceber realmente o que é que esta alimentação que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, afeta-me a mim. Eu comecei a sentir a boca mais seca, eu tinha que usar géis de hidratos de carbono para conseguir correr, eu tinha que ter outro tipo de alimentação, e realmente se não houvesse um acompanhamento diferente, eu próprio comecei a sentir ali alguma diferença na minha saliva, no gosto dos alimentos, e pensei, epá, se eu que sou um atleta amador e que faço isto de forma amadora, uma pessoa que faça isto de forma diária, de forma profissional, que mudanças é que esta pessoa vai ter na sua vida? Sim, ok. Essa parte eu percebo totalmente. Foi um sentimento que você sentiu próprio, mas a parte da formação, como se formou, porque aqui não tinha Mas nada, até aí infelizmente. faltam muitos anos até chegarmos a esse ponto, portanto, e foi giro isso, portanto, havia realmente não muitos artigos, e um artigo que se tu estiveste cá na reunião desta semana, o maior artigo que havia foi um artigo de 2013, do Ian Needleman, que é um investigador de periodontologia, e que realmente o alerta que havia, e os poucos artigos que havia alguns artigos que falavam realmente da nutrição, e de realmente o que é que isso podia afetar a parte oral, mas não havia algo esquematizado. E esse desafio da ciência, posso aqui dizer, e não é mentira nenhuma, foi o professor José João Mendes, que na altura da nossa criação da consulta em 2000, O o professor nosso José presidente, João sim, o Mendes, professor José João Mendes, que é o nosso presidente e que realmente foi um grande impulsionador, da e antes Infinite. dele, a professora Catarina Godinho e a professora Filipa Vicente, que faziam realmente parte. A professora Catarina Godinho dava fisiologia e dá fisiologia aqui na faculdade, e a professora Filipa Vicente dá nutrição aqui na faculdade, que são 2 cursos que nós também temos aqui na faculdade, como tu sabes. E portanto eram as pessoas, o professor José João, a professora Catarina Godinho e a professora Filipa Vicente, que realmente estavam mais vocacionadas para o desporto. E foram as pessoas que inicialmente, nestas questões das teses de mestrado que havia aqui, e eu apresentei uma feita em 2015, que não foi a minha, portanto, e já havia aqui algum interesse, portanto, e a ciência,
era muito importante para nós fundamentarmos, porque eu dizer que acho, até posso ter toda a certeza da parte clínica, eu dizer que acho que a saúde oral ou que uma lesão muscular pode iniciar pela questão periodontal, chama-me louco. Chama-me louco porque não há essa evidência que tu falaste inicialmente. Então, esse desafio inicial, primeiro é o quê? Criar necessidade. Nós, antes de começarmos a falar de ciência, eu e na altura a pessoa que estava comigo, que era a Marta, precisámos de criar necessidade. E isso foi abrir uma consulta exclusiva para atletas. Parecia louco. Mas tivemos Cá na cá na faculdade, faculdade, na clínica na clínica, universitária. não havia. Claro que há pessoas aqui na faculdade, Mas muito mais velhas. criou do nada ou já tinha Nada. já contactos? Nada. Não, Zero. nada. Zero. Então o professor foi bater as portas, todas. todas as portas, Isso. mas focado num desporto? Inicialmente num desporto, atletismo. Atletismo, ok. E eu sei que temos também um professor aqui na faculdade que trabalha com a Federação de Atletismo, um professor de fisioterapia, que eu já não. Eu acho que é o Paulo, mas pronto, mas não, o contacto não Não vem foi daí, dele. não foi daí, não foi daí. Portanto, o contacto foi um bocadinho, eu na altura corria muitas vezes e conheci uma pessoa que era o Rui Martins, que ele fazia parte da Federação Portuguesa de Atletismo, fazia trails, fazia um chamado Enduroman, que é uma prova muito dura a nível europeia. Eu sempre tive muita admiração por pessoas que faziam longas distâncias. Acho que é fisiologicamente, a nível desportivo, a nível de respiração, hidratação, é uma coisa que me fascinava, como é que um ser humano nosso, que não está biomecanicamente preparado para correr 30 km, 40, 50, e sempre me fascinou muito como é que o ser humano se pode superar, não só a nível físico como mental, e então eu conheci-o e começámos a falar sobre isto, eu sabia que queríamos começar esta consulta e foi ele que me deu os contactos para a Federação Portuguesa de Atletismo e foi realmente, e é giro, ver que este primeiro contacto, quando nós abrimos a consulta, nós não tínhamos absolutamente nada. E muitos colegas meus na altura chamavam-me, alô, o que é que ele vai fazer? Vai abrir uma consulta para atletas? Porquê atletas? Porque não, sei lá, outra coisa qualquer? Porque o atleta é mesmo tem muitas carências e realmente é uma pessoa que precisa do corpo dele. Mas é isso também uma pergunta que eu tinha, que eu queria fazer, que eu queria abordar, mas o professor já começou a falar disso, é que eu ouvi dizer que é importante perguntar a um paciente qualquer, se amanhã eu tenho uma clínica, eu tenho que perguntar ao meu paciente se ele faz desporto, quantas vezes por semana, mas porquê que isso é tão importante, o que é que isso muda na vida de um paciente, porque ele pode fazer desporto, mas Tudo. E eu posso estar aqui com 6 horas a falar sobre isso. Mas a questão que eu te vou dizer, o que é como... o mais importante... Claro, sim, eu sei que não tem, eu sei que sim. Mas colocando essa questão, e acho que é uma questão que tu podes levar para a tua vida e quem nos possa ouvir possa levar para a vida deles, uma pessoa que faz desporto com esta frequência toda é uma pessoa muito mais suscetível a ter problemas orais. Porquê? Alimentação, imunossupressão do exercício. Portanto, uma pessoa quando... Mas é um pouco contraditório, porque a saúde, É? toda a gente É está a contraditório. divulgar o desporto. Tu E sabes agora que o uma professor está a coisa que dizer é, que... e tu sabes que eu trato muitos atletas de alta competição. Alta competição não traz saúde. A gente acha que sim, mas alta competição no nível alto, stress, lesões musculares repetidas. Porque é que achas que uma carreira de um atleta vai até aos 30, 35, 40, em casos excepcionais como Como o Ronaldo? Ronaldo, Mas isso é quando vemos o Ronaldo, um sobre. Como o queremos. Messi, que também tem 38. Portanto, isto são casos extremos. Portanto, nós, se olharmos para a nossa fisiologia, para a nossa biomecânica e para tudo o que o nosso corpo aguenta, não é natural o nosso corpo estar habituado em alta competição. E nós só falamos dos esportes rei. Mas se nós formos falar para as pessoas que fazem, que estão ali para a medalha olímpica, os atletas de atletismo e todas as modalidades que nós muitas vezes não damos valor, ok? É brutal o esforço que eles têm que fazer para conseguir superar estas questões. E em relação à medicina dentária, concretamente, o que é que vai mudar entre um desportista que faz uma vez por semana e um profissional? Tudo por exemplo, que o um profissional jogador. precisa do corpo dele no máximo para ganhar. Para ganhar, e não é só a sua vida, é para ganhar realmente. Ele treina todos os dias e o corpo dele todos os dias precisa de estar a 100% para fazer realmente a diferença. E nós estamos nessa linha dessa porcentagem. Então, tem a dizer que é a saúde oral que vai influenciar o corpo do esportivo. Pode Que podem influenciar. influenciar. Mas o contrário também pode existir, que o corpo pode influenciar a saúde oral. Isso mesmo. E até isso já está publicado. Portanto, aqui o nosso departamento aqui de investigação, o professor
João Botelho e a professora Vanessa Machado, têm um artigo muito interessante aqui que nos diz que nós temos 28 patologias sistémicas associadas à doença periodontal. Portanto, o que é que isso significa? A doença periodontal, para quem não sabe o que significa, significa que quando nós temos as gengivas mais inflamadas e que depois pode cursar em perda óssea, isso é a doença periodontal. Portanto, nós começamos a perder periodonto, que é o osso que agarra a estrutura dentária, Com com ligamentos ligamento, e... à base de quê? De bactérias. São as bactérias que nos fazem perder essa questão. E essas bactérias estão nitidamente ligadas com tudo o que é sistémico. Nós sabemos agora que estas questões sistémicas estão associadas a estas bactérias. As bactérias não fazem só problemas orais. Fazem endocrine bacteriana, problemas cardíacos, cardiovasculares, está tudo associado é aqui que entra a parte da medicina dentária no desporto, e estão associadas a lesões musculares. As lesões musculares, a doença patogénica, as interleucinas inflamatórias da doença periodontal são exatamente as mesmas doenças inflamatórias da lesão muscular. O que é que isto acontece? O nosso organismo, quando está dividido em atacar a doença periodontal, portanto, é uma gengivite, não vamos falar de doença periodontal, gengivite, tens inflamação gengival, o que é que isso acontece? O teu organismo vai tentar enviar células, não é? Para conseguir te ajudar nessa inflamação gengival. O que é que vai acontecer às outras células do teu corpo a um atleta que tem que mediar sempre de inflamação? O atleta medeia essa inflamação todos os dias. É a vida dele. E então, essa conversa, não é essa conversa, mas essa investigação é a chave principal de convencer as equipas Uma das, que sim. uma 10, porque para nós que não estamos no seu departamento, é um pouco fora do espírito de pensar, ok, vou resolver um problema de cárie, vou resolver, como o professor está a dizer, um problema de gengivite e eu vou ter menos, Probabilidade? probabilidade, Probabilidade. peço desculpa, de ter lesões Pode ser. musculares. Nós no desporto e na ciência nunca podemos dizer a 100%, por uma coisa que resulta contigo, e o mesmo protocolo que resulta contigo pode não resultar com outra pessoa exatamente igual a ti, igual. Não pode não resultar. Portanto, é isto, nós nunca podemos dizer, olha, eu vou-te tirar um siso, ou eu vou-te tratar a tua doença periodontal e tu nunca mais vais ter uma lesão. Isto é impossível. Isto não acontece. E quem disser isso está a mentir. O que é que eu te posso dizer? Eu posso dizer que se tu a nível oral e a nível sistémico estiveres bem, neutralizado, sem qualquer tipo de bactérias a mais sistémicas no teu corpo, tu estás mais optimizado para fazer a tua prática desportiva. E é isso a informação e o chavão que nós temos que realmente dizer aos atletas e às pessoas. Porque antigamente, como tu disseste, Mas isso funciona, peço desculpa de cortar, mas isso funciona só com os atletas profissionais? não, com Ou todos. pode funcionar também com Todos. todos? Todos os atletas amadores. Quem faz desporto amador, o que é que acontece? Quer um bem para a sua saúde. E atividade física é uma coisa boa. Todos nós promovemos a atividade física e tem que acontecer. E eu, quando disse há pouco que a alta competição não traz saúde, claro, temos que medir porquê. Porque é alta intensidade. A alta intensidade traz lesões. Traz questões que realmente o teu corpo está sempre no máximo, mas obviamente traz-te muitos outros benefícios. E é por isso, e quando eu falo na alta competição, falo em atletas profissionais, mas nós temos cada vez mais atletas amadores e que fazem-no de forma muito profissional. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Não são atletas Ultra trail, o tudo, outro. atletismo, as pessoas que fazem cada vez mais maratonas. Vais ver a maratona de Boston, tem dezenas de milhares de pessoas, aqui mesmo em Portugal, em França certamente temos atletas de ciclismo, nadadores, triatlo, sei lá, fazem, ora, o paddle, Para falar tanta coisa, sim, pádel, tanto desporto, pádel também. futebol amador, Mas- basquetebol, tanta coisa que se faz. Mas sim, para falar disso, eu tenho uma questão, porque você trabalha muito com o jogador da bola, mas qual é o desporto que precisa mais da medicina dentária desportiva? Acabou de dizer que todos, até o pádel precisa, mas qual é o desporto que mesmo você, agora com a sua história e a sua experiência, sabe que mesmo faz a diferença, que nesse desporto faz uma diferença? Eu não estou a falar de protetor, porque aqui nós não estamos a falar de protetor de dentes, como na boxe ou outro, estamos mesmo a falar de aumentar a capacidade do jogador. E também quem são os desportos que são mais no futuro nesse assunto, que, por exemplo, eu ouvi dizer que o treinador do Barcelona,
contratou um médico dentista, do PSG também. Quem são esses desportos mais importantes na sua área? Eu acho que essa pergunta, o que eu te posso dizer é que nós antigamente em Portugal tínhamos aqui, temos, a nível de literacia para a saúde, a nível no desporto e não só, nas pessoas, somos muito deficitários, temos falta de informação. E eu acho que no desporto, cada vez mais o que vemos, e eu acredito que pessoas mais amadoras e que têm dificuldades em fazer outro tipo de desporto, atletismo, vimos, eu quando iniciei este projeto, o atletismo era algo que eu via muitas necessidades, ainda hoje. E estou a falar de pessoas depois que fui acompanhando, atletas olímpicos, com muitas necessidades. Mas sabemos que no atletismo não tem muito É isso, dinheiro. por isso mesmo. E que Tocaste um ponto custe- importante, exatamente. E portanto, às vezes a necessidade económica pode ou não ser, às vezes é desculpa. E eu vou dizer porquê. Porque eu já vi atletas com muito dinheiro que estavam completamente a saúde oral, não era uma Depois vamos falar disso. Eu claro, tenho é algumas isso, que não era uma prioridade, que não é uma perguntas. prioridade para eles. Portanto, o dinheiro não é, atenção, pode ser, mas não é a principal causa das pessoas não virem ao médico dentista. E eu obviamente, quando nós temos esta questão, e há outra coisa que eu gostava de dizer, e digo-te isto sem qualquer tipo de problema, nós, os atletas que temos vindo a observar, e nos clubes que temos vindo a tratar, que temos protocolos aqui na Faculdade de Negas Muniz com o nosso departamento, a saúde oral deles, pela nossa, acredito eu, pela nossa intervenção, está muito melhor. Já existe uma palavra, um passado de palavra que, epá, eu sou atleta, eu vou fazer o meu ecocardiograma na pré-época, eu vou fazer os meus exames sanguíneos na pré-época, mas eu tenho que ir ver a minha saúde oral. Sim, mas atrás disso teve Um trabalho, um trabalho. claro, Um trabalho exatamente, seu claro. Nosso da equipa, uma, meu e da equipa, e uma divulgação claro. E é o também. que eu estava a Por dizer, exemplo, esse podcast se calhar claro. vai também ajudar as pessoas a fazer essa divulgação da medicina dentária desportiva. Mas mesmo isso, tipo, qual é o desporto mais à frente nesse assunto? Há que estar mais envolvido a nível de saúde oral. Sim, que leva mesmo esse assunto a Eu sério. vou-te dizer isto, em Portugal começamos a dar estes passos com as nossas, porque nós estamos a difundir isto muito. Portanto, eu acredito que nós estamos a fazer um trabalho de literacia para a saúde a Egas Muniz e fora, e podemos ver onde nós temos andado no contexto internacional, na Europa, nos congressos europeus, a Isokinetic, vamos agora ao Brasil, ao CIOS palestrar. Portanto, nós estamos realmente numa fase muito boa. Mas o que eu te posso dizer é que, por exemplo, no Brasil, já existem há muitos anos médicos dentistas integrados em departamentos médicos do futebol, do basquetebol, já existem. Portanto, o médico dentista não é visto como um outlier, não é visto como uma pessoa que está ali e que... Não, ele faz parte, tal e qual como temos um fisioterapeuta, nutricionista, um psicólogo, o dentista, o médico dentista, é a parte integrante. Porquê? Quem é que sabe atuar? Eu digo no futebol, no basquetebol, que é nos esportes coletivos, onde acontece mais traumatismos, e se somos para o estrangeiro, temos o hóquei em patins, temos o hóquei no gelo, temos o futebol americano, o rugby, onde muitas vezes acontecem traumatismos faciais. Quem melhor que o médico dentista, com formação no desporto, num departamento médico, te pode auxiliar num caso de uma avulsão, num caso de uma fratura? Quem melhor? Aliás, e tu viste aqui na reunião clínica que nós os vídeos nós mostramos vídeos completamente com médicos, que não é a área deles, completamente com pouco conhecimento do que fazer a um dente quando há uma fratura dentária. Mas tem uma diferença numa equipa, por exemplo, numa equipa medical de Barcelona. Quer dizer, não sei como elas funcionam, mas aqui em Portugal, com as equipas que você tem uma diferença entre o fisioterapeuta, que está sempre lá durante os jogos, e o médico dentista, que intervém só para as urgências e após a época. E é essa modalidade que nós queremos mudar. Nós queremos essa modalidade tal e qual como se tem no Brasil, porque no Brasil muitas vezes tem um médico dentista Que vão no terreno, em pronto no atendimento. campo. Em pronto atendimento. Isso mesmo. Portanto, não é. Mas com a turbina, com... Há malas de. Não tem que ser turbina, portanto, mas há técnicas de utilizar ali, porque depois, obviamente, tratamentos mais definitivos são feitos em clínica. Mas a primeira abordagem que se tem que ter em campo, e agora não, é verdade, existe mesmo um pronto atendimento. Até te posso contar uma história gira. O professor Elinamba, que é um médico que criou a especialidade no Brasil, estava no Curitiba, ele criou uma carrinha que estava sempre perto da baliza de pronto atendimento quando acontecesse alguma. Exatamente. Mas lá no Brasil, eles estão focados só no futebol? Não, em todo, não. Também em todo Em lado. muito lado, o Brasil está muito à frente nesse aspecto, a nível de equipas médicas, de médicos dentistas integrados. Aliás, nós agora no CIOS, na verdade agora vamos ao Brasil, nós vamos ter a grande oportunidade de estar em 2 centros de treinamento, que é como eles chamam no Brasil, o Palmeiras e o São Paulo,
para ver realmente como é que eles atuam desta forma. Portanto, eles têm mesmo cadeiras, um consultório dentro do centro de treinos do São Paulo e dentro do centro de treinos do E Palmeiras. funciona, sabe se os jogadores têm que ir, ou Quem vão tem que lá ir? de vontade, Imagina o que é. está no contrato. Está tudo. Isso é obrigatório. Tem que ir para a época. E há uma coisa. Eles são diagnosticados. E uma coisa que pegaste neste assunto, e eu acho que é uma mensagem muito importante para deixarmos. A medicina dentária desportiva tem um foco. Tem 3 pilares, mas tem o principal foco. Prevenção. A prevenção dentária é o principal foco que tu tens. A mim não me interessa, e digo-te isto sem qualquer problema. A mim não me interessa nada que os médicos dentistas ligados ao desporto sejam os traumatologistas, que nós sejamos aqueles que vão colar os dentes, que vamos colocar os dentes dentro do alvéolo. Não é isso que faz parte, mas o médico dentista ligado ao desporto tem que estar antes disto tudo acontecer. Tem que estar na pré-época para nós podermos diagnosticar. Porque imaginemos, eu vejo um plantel de futebol, eu estou numa pré-época, vejo 30, 40 atletas, que é muitas vezes um plantel, às vezes equipas A, B, sub-23, não interessa. E nós, quando olhamos para aquilo, e eu olho e discuto com os médicos da equipa, e digo, olha, doutor X, nós temos aqui este atleta, tem índices inflamatórios, e agora num estudo que nós estamos a fazer com o professor João Botelho e com o professor Diogo Brandão, que é a tese de doutoramento dele, nós neste momento, com um bochecho que nós fazemos, nós conseguimos automaticamente ver, acho que sabes o que é que estás a falar. Sim, porque eu trabalho também estás nesse aspecto, nesse departamento. Automaticamente nós conseguimos prever um atleta e perceber ali, naquele momento, em 30 segundos, se o atleta está ou não está com o índice inflamatório elevado. Isso dá-nos logo um despiste. A parte da nossa avaliação clínica, e não só, a avaliação funcional que nós fazemos aqui na Ecosmis e no nosso departamento, nós conseguimos logo ter alertas de amarelo, vermelho, dos atletas que estão em pior estado, oral e não só. E quiçá sistémico. Ok, mas eu percebo essa parte, toda a gente, eu acho que toda a gente concorda com isso, mas o problema é que agora falamos de jogadores que valem milhões e ter a primeira jogadores a milhões de euros, que são um famoso cá em Portugal, ainda por cima Portugal que é um país do futebol. Como você trata também de aspectos do social, por exemplo, aqui recolher aqui um jogador na faculdade que está cheio de fanáticos, o outro não, mas é verdade, é também um assunto que é muito importante, e também como convencer as equipas a trabalhar convosco, porque pá, eu imagino que elas não querem gastar dinheiro sobre uma coisa que pode acontecer ou não. Como você faz? Vamos lá, Qual é a sua... vamos lá por partes. Primeiro, vou começar pelo fim. Essa filosofia está a mudar. Eles agora preferem gastar dinheiro agora na prevenção do que depois. Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Que é lógico. É lógico. Para ti, lógico. para mim é lógico, mas para os departamentos, às vezes médicos, e para os clubes e a parte financeira, isso não é lógico. Mas eu vou-te explicar o porquê, como é que tu tens que inverter a situação e como é que tu podes pegar neste contexto e levar. Porque imaginemos, um atleta destes, parado, seja por que motivo for, um dia ou 2 dias no treino, porque tem um siso que está ali há muito tempo, que não foi previamente diagnosticado de problemas orais que ele pudesse ter. Porquê? Uma cárie que está inicial em esmalte é fácil de tratar, certo? Inicial. Uma cárie que está em dentina, mais chata. Uma cárie que chega à polpa, portanto, nós estamos aí por cascatas. Mas se tu fores de forma inicial e se este atleta, todas as pré-épocas, tiver um acesso dentário, tu tens aqui um padrão que sabes como é que o podes intervencionar. Um atleta que não o tenha e que tenha que parar por uma dor de dentes, por uma lesão, o que seja, são milhões de euros que o clube diariamente está a gastar. Tem atletas que parem a época por causa de... Muito, e aliás, digo-te deles. Porque falamos muito de, não sei, ligamentos cruzados, etc. Mas Está tudo associado à recuperação muscular, tal e qual. Portanto, e há muitos deles, mesmo só pegando na parte, vamos lá nos focar só na parte oral. Por exemplo, um atleta que tenha um siso incluso e que esteja ali, é novo, nunca teve problema, há uma altura começa a dar uma dor, a dar uma queixa. O que é que acontece? Ele, nesse dia, não consegue treinar tão bem, não dormiu tão bem, está cheio de dores. O que é que vai fazer? Ele vai ter que ser intervencionado. E se calhar vai ser intervencionado numa altura que não é a altura ideal para ele ser intervencionado. Tem um jogo amanhã, tem um jogo Champions daqui a 2 dias, vais ter que o fazer porque ele está cheio de dores. Podes medicar? Podes, mas ele continua com dores, tens que atuar. Ele obviamente vai perder aquele jogo e os próximos, porque ele tem que recuperar. Quanto é que custa um jogador deste estar no banco em tempo? Não só para não falar de traumatismos que ele possa vir a ter, porque isso são lesões traumáticas e muito nestes aspectos. Há jogadores que perdem jogos
e deita alguns exemplos, e não só, quando nós falámos também aqui da parte oclusal e funcional dos atletas, há atletas que têm muito mais probabilidade de se lesionarem porque não estarem com a oclusão, e não só na parte da ortodontia, porque não estão realmente equilibrados. Este equilíbrio tem que acontecer e há muito mais tendência destes atletas que não estão equilibrados se lesionarem. E isto pode ser feito atempadamente, informado ao clube e feito em momentos certos, porque é impossível tu, muitas vezes, olhares para um calendário competitivo de uma equipa, seja futebol, basquete, o que seja, eu estou a falar em parte, em modalidades coletivas, mas até te vou dizer uma coisa, o desporto para mim, mais difícil de eu conseguir que um atleta se sente na minha cadeira, é o judo. Porque eles têm, E porquê? porque eles têm tantos locais, eles têm que ir competir em tantos sítios. Vou treinar aqui, eu estou a falar de Portugal, vou treinar a Coimbra, agora vou treinar, não sei, Mas agora nós não estamos a falar de amador, não, estamos profissional. a falar de profissional. Profissional. Mas para nós percebemos, como falaste de atletas de milhões, é aqui que nós estamos aqui a tentar ir. Portanto, e acho que a nossa filosofia, para nós conseguirmos angariar, porque agora já não é o achismo, como eu te disse no início desta conversa. Agora nós estamos com casos concretos. E nós, no artigo que nós estamos a publicar para o meu doutoramento, nós estamos a falar de 114 atletas, em que 52% deles têm uma patologia oral. É mais de metade. Elite. Isto é elite. E sabemos, sim, as repercussões que ele Isto, pode ter. isto é preocupante. E em mais de 50%, dois deles há um achado. O que é um achado clínico? Lesão, parte muscular, dor muscular, a parte oclusal que não está correta, a cáries, doença periodontal, gengivite. Mais de 50% destes atletas têm pelo menos uma desta patologia. Isto é grave. E, portanto, Sabemos também que eles ganham muito dinheiro e mesmo para agora falamos da estética, também para a estética faz parte também do e há bocado futebol. tu fizeste uma pergunta que eu não te respondi ainda de forma direta, que é como é que eu consigo meter um atleta destes, que já tivemos atleta de milhões aqui na clínica, no conceito. Nós, como tu sabes, nós estamos um bocadinho à parte e estamos na zona mais longe da clínica por um objetivo. Que é para tirar não, os olhos dos curiosos, porque ninguém quer estar de boca aberta, porque não é um melhor momento do atleta, ninguém quer estar de boca aberta e ter os curiosos a pedir autógrafos. Sim, claro, ainda por cima, se tem Um um, problema, um problema claro. dentro ou o outro com E outra coisa muito importante, uma borracha e a claro, boca um bico na aberta. boca e tem uma borracha na boca, ninguém quer estar a tirar fotografias e o outro, ninguém, deitado, Claro. boca aberta, ninguém quer fazer isso. E portanto, o que eu acho que é importante nós também entrar na parte psicológica do atleta e há maneiras de fazer. Entra por trás, arranjamos ali uma forma, não dizemos a ninguém que este atleta vai estar aqui, às vezes eu mudo as horas das consultas, às vezes venho de manhã, nunca é um dia que eu venha de manhã, portanto, há aqui Mas isso é uma verdadeira logística do seu departamento. logística doida do meu departamento e muitas vezes, como eu sou responsável, o que eu gosto de dizer, se alguém quer seguir um bocadinho a carreira de alta competição e de dentistas de alta competição, o teu telefone não para. O telefone não para ao domingo, tu podes ter que ir atuar em alguma zona E com as equipas, têm contato com quem? Com os jogadores diretamente? alguns deles Diretamente diretamente, porque é mais fácil comunicar. Sim, eu queria falar disso, mas como isso funciona bem? Vai contactar os jogadores, o ex-equipas, depois vai perguntar, vão fazer assinar um contrato? É. Ou não sei. Por exemplo, no futebol feminino, eu acho que não é tão desenvolvido como no masculino. E depois os jogadores têm a obrigação, o podem recusar, como isso Vou-te funciona. dizer, nós quando criamos um protocolo assinado com o EGAS Muniz, com o nosso departamento e com o clube. Portanto, o primeiro protocolo a falar é sempre com a direção da EGAS Muniz e a direção dos clubes. Depois a comunicação como é feita? Através de mim e o departamento médico do clube. E é o departamento médico do clube que decide como é que eles querem fazer. Mas há uma coisa que é assim obrigatória que nós temos nesta nossa protocolo. A primeira consulta na pré-época é obrigatória para todos. Todos. Tal e como a gente faz Com quem você protocolo. tem contratos. Só temos o protocolo assinado, Chame-me isso todos. protocolo. Vêm todos. Mas porquê? Porque não tem dinheiro em jogo? Há dinheiro em jogo, tem um valor. Paga um valor, cada protocolo tem o seu valor, a consulta que a gente fazer aos atletas. Não é cada consulta. Não. É o Em protocolo, a avaliação pré-época? inicial de pré-época tem um valor. E esta avaliação que nós fazemos não é só uma rastreio oral, não é só olhar para a boca. Nós fazemos uma avaliação funcional, em fisioterapia. Nós, Sim, tem uma equipa equipa- com isso. fisioterapeuta, Porquê? como o professor Porque com o Luciano. professor Luciano Maia, exatamente, que foi uma pessoa que nos deu um impulso muito grande na parte funcional e está connosco há muito tempo e que nos dá realmente esta hipótese de conseguirmos não só avaliar a cavidade oral, porque nós sabemos que nós, e como falámos nisso desta conversa, nós somos sistémicos. Não me basta olhar para a boca do atleta e perceber o que é que está ali. Eu faço
saltos de equilíbrio, eu faço eletromiografia, que é como se fosse ecocardiograma aos músculos mastigadores, porque há influência. Todos os atletas apertam. Sim, então, se eu recapitulo bem, um atleta vem aqui para a primeira E faz consulta isto tudo. Entra no nosso e não é protocolo. só olhar se ele tem Não, carias ou não, não. nada. Vai fazer análises. Tudo. Ok. Eu ouvi falar na sua palestra, você criou as suas próprias guidelines em medicina dentária? Como assim, não? Guidelines, o professor usou essa palavra, por isso que eu estou a usar, mas você criou o protocolo porque Já não me disse. existiu cá Não em existia, não existia. Portugal. O que nós criámos foi. Não, eu vou explicar melhor. Nós criámos o nosso próprio protocolo através de guidelines que existiam, por exemplo, na avaliação de uma equipa de futebol brasileiro. Ok, E pode ser sem problema nenhum. ok. Então usou do Brasil Isso, foi o professor Luciano para. Maia, foi o professor Luciano Maia que nos trouxe o que se fazia de avaliação funcional no Brasil e o que eu fiz foi colocar a medicina E dentária. mudou um pouco. Mudámos um pouco, nomeadamente a tomografia de músculos mastigadores e de inemometria de mordida. Mudámos esse protocolo que não existia, portanto, o nosso protocolo não existe em lado nenhum, só existe aqui, porque nós conjugarmos o nosso protocolo de medicina dentária com o protocolo de funcional que existe, e digo que não existe em lado nenhum porque nós já falámos sobre isto. No Brasil, quando estive lá presente em 2019, 2020, na Europa, não existe este protocolo que nós fazemos aqui, e ter isto tudo interligado e ter uma pessoa como o professor Luciano que nos possa automaticamente e de forma imediata conseguir ajudar e prever o que é que pode acontecer, porque nós queremos o atleta equilibrado, nós queremos o atleta não só equilibrado na sua parte do desporto que ele faça, mas queremos equilibrar com Na tudo. globalidade. Exatamente, queremos que ele esteja a 300, o que nós fazemos, nós queremos fazer uma avaliação 360 graus deste atleta, portanto é uma avaliação total deste atleta, e para isso nós precisamos ter cada vez mais a métrica. E o que é que consiste, porque já estão quase à hora, é por isso eu quero um pouco avançar, mas o que é que consiste esse protocolo, Este rapidamente, protocolo é e depois vamos é muito falar rápido. também de um... Consiste em meios complementares de diagnóstico, ortopneumografia ou CBCT, quando existe esta questão, uma avaliação global de tudo, uma avaliação muscular, cabeça e pescoço muito complexa. Existe um equilíbrio, salto, eletromiografia de músculos mastigadores, força de mordida, isto daqui depois, e uma avaliação postural que nós costumamos fazer aos atletas. Isto depois é feito num relatório e nós queremos realmente perceber se existe ou não existe alguma ligação, colocando dispositivos intraorais na boca dos atletas, existe alguma posição que a gente possa mudar para equilibrar esses atletas. Portanto, nós fazemos 3 medidas sempre ao longo da época. E esse relatório depois é Aos mandado para a departamentos equipa... médicos. Departamentos médicos. Ok, do E clube. muito sigilioso, ninguém sabe. Nós trabalhamos com várias equipas que competem. E estão felizes ou às vezes julgam um pouco Até essa agora, parte? não. Tudo até agora, zero. Estão satisfeitos desse protocolo? Ok. Vou falar de um outro assunto também que é importante. É mais de criar esse departamento. Você criou uma pós-graduação aqui. Bom, não é para fazer uma publicidade, porque tem muita publicidade, mas é para falar mais ou menos de qual é essa formação, qual é o objetivo e no futuro, qual é o objetivo é de formar os médicos dentistas cá em Portugal para atuar nos clubes. Isso mesmo. Portanto, tocaste num ponto importante que é, como nós iniciámos esta conversa, mesmo a medicina da área esportiva global, não há formação em Portugal. Não existe mesmo. Pode haver um componente. O que é que esta pós-graduação trouxe? Tal e qual como a Sociedade do Brasil, portanto, esta pós-graduação foi trazida de contactos que eu fiz no Brasil quando lá estive e foi colocada para a realidade europeia, porque eu também estive na Europa para perceber o que é que realmente era necessário. E não existia. Qual é que é a funcionalidade desta pós-graduação? É dar aos médicos dentistas e abrir um bocadinho a caixa de Pandora para eles perceberem que o médico dentista relacionado com o desporto tem que perceber fisiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia. À parte de tudo aquilo que é a medicina dentária. Portanto, isso nós já sabemos. Portanto, o que é que nós fazemos aqui, a medicina dentária, quando falam nisto, é muito mais do que goteiras e protetores, aliás. Goteiras e protetores é uma ponta de um oceano. É tudo perceber o que é o atleta. E a nossa função, e estamos agora já no 7º módulo da nossa pós-graduação, a primeira em Portugal e das primeiras na Europa, nós temos que ter a nível de formação. Tem uma em Londres? Tem uma em Londres, mas este é um mestrado, na UCL, e só houve uma edição. E, portanto, nós estamos realmente mesmo na vanguarda da formação de medicina desportiva. E criámos realmente estes 12 módulos que acontecem aqui na Egas Muniz e realmente dar aos atletas, aos nossos alunos esta formação necessária para nós conseguirmos atuar sobre atletas
e tentarmos que este grupo de primeira edição e de alunos da pós-graduação possa atuar com todas as suas vertentes e com todo este conhecimento global num ano, isto é um ano de formação, e consiga realmente estar completamente habilitado para estar num ambiente desportivo, seja ele qual for, atletismo, futebol, basquete, coletivo. Mas, então, isso é a primeira edição, mas concretamente, bom, você está a dizer que ela pode tratar em todos os ambientes, mas concretamente, o que é que você vê, por exemplo, de uma aluna agora que está a tirar a pós-graduação, o que é que você vê dele no futuro? Continuar aqui, a trabalhar aqui porque ainda não existe infraestrutura em Portugal sobre a medicina dentária desportiva, ou então começar a bater as portas, a dizer, olha, eu vou-te contratar a ti, porque tu sais da pós-graduação da Egas Muniz, eu conheço o professor André Judice. O que é que o futuro mesmo, o que é que quer o professor para os alunos dessa O futuro é pós-graduação? exatamente isso que aconteceu há uns anos no Brasil, é que as pessoas que têm a formação em medicina desportiva possam integrar departamentos médicos do que quer que seja, federações esportivas do que quer que seja, porque, como eu disse inicialmente, nós não podemos ficar fora desta equação. O médico dentista, e com esta formação, que é a única que existe, está mais do que habilitado para conseguir atuar em qualquer situação de desporto, trabalhar com atletas, comunicar com departamentos médicos, que é muito importante, cada um na sua área, porque isto foi ao longo dos anos no desporto, todas estas áreas, a nutrição, a psicologia, isso não havia. Antigamente havia o médico e o fisioterapeuta, quando havia, mesmo no mais alto nível. E agora não. Agora tem uma equipa médica, um departamento médico brutal. E o médico dentista, com esta formação, e é isto que estamos a dar a estes alunos, e o feedback tem sido muito bom, porque nós fizemos uma coisa histórica. Nós conseguimos criar esta formação e conseguimos que os nossos alunos, nesta edição, avaliassem um plantel inteiro de futebol. Quantos médicos neste país podem dizer que estiveram num ambiente totalmente 100% com atletas, e não só para isto, para transportar para a sua vida a futura na sua prática Sim, é clínica? verdade, mas depois você tem que ter uma continuidade Claro. com os alunos. Elas não podem tirar a pós-graduação e depois dizer, olha, vou fazer implantologia, é muito complicado aqui em Portugal a desportiva. Tem que ter Estamos a abrir também a portas. confiança dos alunos. Estamos a abrir portas. E o que eu estou a dizer é que se há uns anos isto era impossível realizar aqui em Portugal, hoje posso afirmar completamente e com toda a certeza que estamos muito mais perto de criar médicos dentistas dentro de clubes, dentro de federações, muito mais perto, muitas vezes até em ambientes de finais de competição, estamos muito mais perto de o fazer. Não só com a Liga Portugal, isso existe e está a começar esse movimento. E até é uma coisa engraçada, porque já os nossos alunos, ainda com esta formação, já estão a começar a bater às portas a clubes de atletismo, de clubes de triatlo, a dizer, olha, atenção, eu estou a fazer uma formação. Estão-se a apresentar como, olha, e já se sentem à Quais são vontade as de fazer. reações? Quais são as reações dos clubes As atualmente? reações são, tal e qual como eu tive há 8 anos Estou um pouco atrás. frio agora, ainda estou um pouco Claro, frio, mas já há uma diferença que não havia de antes. A certeza da formação, que nós temos capacidade e temos muito mais informação, temos muito mais cimentados e estou habilitado a 100% e muito mais habilitado do que qualquer outro colega, porque é que havia antigamente. E é uma coisa que acontece agora. Há clubes e departamentos que têm protocolos com clínicas. E agora eu pergunto, esse atleta, esse médico sabe realmente o que é um atleta de alta competição, um atleta amador na sua cadeira? Sabe as perguntas que tem que o fazer? Sabe como é que deve atuar? ele não teve a formação. E isso deve ser médicos que estão apaixonados pelo desporto, Exatamente. mas não são médicos formados. E atenção, e esta conversa que eu estou a ter aqui é a conversa e a discussão que a conversa que estás a ter comigo. São conversas que eu tenho com o Presidente da Associação Europeia de Medicina Desportiva, com o Brasil, com N médicos que já trabalham com isso. E outra coisa, os nossos alunos da pós-graduação têm contacto direto com estas pessoas todas. Imagina o que é tu beberes a informação do Brasil, da Europa, da pessoa que fez o mestrado na UCL sobre isto. Imagina o que é a expertise que estas pessoas já têm e começaram há muitos anos atrás, também a bater às portas como eu bati, e agora estamos a dar estas armas para cada um de nós conseguir, porque Portugal é muito grande. Há muitos atletas federados em Portugal. Nós aqui somos uma ilha e somos o centro e somos realmente a referência nacional e agora a começar a bater a referência internacional da medicina desportiva. Mas nós temos que começar a formar, porque isto vai começar neste momento, e muitas vezes, eu já tenho que gerir muito bem a minha agenda para conseguir ver atletas, porque são muitos. Sim, ok, eu percebo. Eu percebo. E também uma coisa que, por exemplo, um fisioterapeuta do Sporting não pode fazer é que ele vai trabalhar sobre o Sporting. Exatamente. Que você também, o problema, que se calhar não é
é bom para a sua experiência e para ter vários atletas diferentes. Mas você vai trabalhar com várias equipas, Isso para mim, que seja de segundo, claro, primeiro, isso é uma terceiro, e pode ser uma amador. vantagem, mas depois nós vamos precisar de ter pessoas qualificadas para conseguir estar nestes ambientes. E quiçá, quando isto começar a ser uma coisa muito mais natural, são estas pessoas que têm esta formação que os clubes vão ligar para terem ao lado delas. E se voltarmos, porque mais cedo no podcast você falou do Portugal, que tinha um atraso, e o atraso viu-se mesmo. Agora, com essa criação de departamento, conseguiu avançar um pouco, mas sinto que o Portugal ainda está atrás do que é que se faz no mundo, na Europa, no Brasil, por exemplo. Neste momento, O que está a chegar pouco a pouco. o que fazemos aqui na Gajoris no nosso departamento, digo-te com toda a certeza não. Até, aliás, posso afirmar que estamos... Sim, mas por exemplo, o que é que se faz aqui? Eu percebo, mas isso é muito pequeno, é só uma Claro, faculdade. Mas agora, ao nível do congresso, por exemplo, da OMD, se fala, as pessoas falam da medicina dentária esportiva, fora o Portugal tem a sua voz para falar, por exemplo, quando o professor vai no Brasil, o outro, as pessoas ouçam o professor de uma maneira sério, o Portugal ainda é pequeno eu vou-te responder isto nesse assunto. com uma afirmação. Somos tão pequenos ou tão grandes que o próximo Congresso Europeu da Medicina Desportiva vai ser em Portugal, na Gajonis, 2027. 2027. Portanto, eu acho... Parabéns, eu vi isso, parabéns. Obrigado. Portanto, eu acho que essa é a melhor resposta que eu te posso dar, do que tu me perguntaste, estamos a ser levados muito a sério. Muito a sério no sentido em que, vou-te explicar porque é que estar numa faculdade nos dá uma vantagem que nenhum outro departamento e nenhuma outra associação desportiva, não digo no mundo, mas na Europa, pode ser na Europa. No Brasil, a Universidade de São Paulo tem ali umas coisas fortes, mas não tão interligadas como nós, porque não tem este departamento só focado para alta competição, como nós temos aqui. O que eu te posso dizer aqui a nível internacional é que nós, e estar numa faculdade, nós conseguimos ter tudo. Ciência, artigos científicos que nos dão a sustentabilidade para o que nós estamos a fazer. Eu consigo envolver a comunidade académica, consigo ter aqui alunos que estão aqui. Temos uma pós-graduação associada a tudo isto. Tenho aquilo que toda a gente me pergunta, eu até posso tomar aqui uma confidência. Em todos os congressos que eu vou, é esta pergunta que me fazem. Todos. Brasil, Europa, todos. Como é que nós, o nosso departamento, conseguimos ter aqui tantos atletas na nossa consulta? Porque a dificuldade é esta. É como é que nós conseguimos convencer atletas profissionais a virem... Porque é que vêm aqui e não vêm a outro sítio? E porque é que eu consigo este número todo? Porquê? É muito fácil ser o dentista... Mas você agora trabalha só com a região de Lisboa. Não. Não. Atletas do Porto. Do Porto, não. Mas imagina, há atletas que vêm... Por exemplo, eu vou-te dar um caso. Eu tenho atletas que estão a jogar, por exemplo, nos Açores. Tenho um atleta meu que vejo há muitos anos. O atleta, quando vem a Lisboa, vem aqui para ser visto. Eu já tive um atleta que veio de fora, só porque foi aconselhado, e até posso tomar aqui a confidência. Temos também o O Nemias. Nemias, claro, portanto... O Nemias é uma história também engraçada. Como é que veio? Nós fizemos um protocolo. Nemias, para as pessoas que não sabem, é o jogador português que Ganhou a NBA o ano passado pelo Celtics, primeiro jogador português a jogar a NBA e que é campeão da NBA, portanto é um monstro a nível, e agora está com números muito, muito interessantes. É bom termos ok que são nomes sonantes, esses atletas que nos dão aqui algum prestígio, mas a quantidade de atletas que nós vemos profissionais é brutal, e há muitos que eu não posso dizer que vejo, porque faz parte disso, e que é realmente é bom, nós percebemos que somos a referência por algum motivo, e não é porque fazemos as facetas mais bonitas, ou fomos sei lá, a parte estética como há pouco falámos, não, é porque nós temos uma filosofia, e essa filosofia, como eu te disse inicialmente, é uma filosofia de prevenção no atleta, e eles entendem isso, e não são só eles. Quando o atleta percebe que tu os queres ajudar, que tu estás com ele no seu sucesso, eu garanto uma coisa, ele vai querer vir sempre ter contigo, onde quer que esteja. Eu imagino, porque eles querem resultados e estar o melhor no campo. E ao nível temos 6 minutinhos. Eu queria também abordar uma parte que é também o objetivo do podcast. Ao nível do financiamento, como criou esse departamento, se atualmente você se sente independente da faculdade, o semi-independente, Bem, o que é que eu te posso dizer isso? Eu sempre tive um apoio
de forma inicial, nas iniciais deste projeto, um bocado cego do nosso presidente, o professor José João Mendes. Portanto, ele apostou em mim. Não sabia o que é que isto ia dar. Tinha a sua ideia, porque o professor José João está sempre um bocadinho à frente. Como a comprar material, ou a dar Não, uma eu sala, a tenho dar um tudo. local? É a questão de tudo. Tudo. É como imagina, tu vais para a clínica para o ano, nós temos tudo. Portanto, eu pedi só ter umas cadeiras para poder trabalhar. Abri uma agenda, abriu tudo e tive atividade em relação a tudo e recebi um valor por isso, obviamente. Antes sempre tive esse apoio desde o início, sem grandes esforços. Portanto, E atualmente consegues estar autossuficiente sim, com as há muitos consultas? anos, sim, claro. Isso é a realidade, é que esta, eu giro um departamento. Portanto, neste momento, sempre a minha preocupação é alimentar toda a necessidade desportiva, que é alimentada na pré-época, e felizmente temos tantos atletas que essa preocupação é cada vez menor, mas tem que haver sempre uma inovação ideal, e agora com o digital e com isso tudo estamos realmente num patamar muito elevado e completamente independentes do que é que seja. Claro que eu trabalho na Egas Muniz, o departamento é aqui que nós somos a referência e acho que é aqui que eu me sinto a trabalhar, e é aqui que trabalho exclusivamente com atletas de alta competição e não só, e atletas amadores, e aqui tenho a minha agenda só com atletas. Por exemplo, um aluno agora que está na sua pós-graduação hoje, quer para o ano abrir uma clínica unicamente para atleta, ele pode financiar, porque você aqui tem também a ajuda de alunos Claro, que vão ajudar, claro. mas que não têm um salário. Mas um aluno agora que quer criar uma infraestrutura privada, consegue financiar com as consultas. Sim, claro. Todo... E já muitos médicos anteriormente fazem isso, que vêm atletas e que têm perfeitamente a sua. Sim, mas tem uma parte de atleta e uma parte Claro, de pessoal claro. a Nós, outro. Agora eu estou a falar só de nós não atletas. podemos desvirtuar o que é a necessidade esportiva no nosso conceito. O nosso conceito de necessidade esportiva não é um conceito económico. Não, claro que É não, um conceito. mas uma peça. Claro, faz parte, Porque, tem que fazer parte, obviamente. porque se os clubes não querem, se tem só um clube que quer, mas esse clube está dividido entre a Egas Muniz e uma outra Claro, clínica, não vai dar para claro, pagar uma assistente, claro. para pagar Mas é essa questão um vertente, médico. por isso é que eu estou a dizer que aqui o que nós temos e a filosofia que nós criamos é um bocadinho isso. Elas virem aqui à clínica e terem, porque é possível na Egas Muniz, e se alguém tiver realmente essa capacidade, seja onde for, de o fazer essa mesma investimento em infraestrutura, isso é possível ser feito. Acredito no Porto se faça isso, certamente, sem qualquer tipo de problema, e ter médicos, o que nos interessa é aqui, ter médicos nesta formação que consigam colmatar estas ideias. Isto é importante. E outra coisa que eu estava a dizer que temos aqui alunos que me ajudam. Estes alunos que me ajudam estão a ter, à partida e antes da sua prática a clínica a nível, porque não existe na universidade, não existe a disciplina de medicina desportiva, estão logo a ter, a partir do momento em que trabalham comigo, uma área diferenciada, Ah, sim, que não totalmente. Não, existe. mas Isso, eu acho que eu isso acho que isso é um benefício é aquela. que nós estamos a dar aos nossos alunos. Portanto, eles estão connosco, fazem parte da sua formação académica, isto é um extra que eles estão a ter, mas estão a ter uma quantidade enorme e privilegiada de informação que não existe, agora existe no mercado na Egas Muniz, mas que não existiam. Estão literalmente a beber informação com quem mais trabalha com atletas de alta competição. E sinceramente, por exemplo, amanhã eu faço a sua pós-graduação e amanhã eu quero entrar numa grande clínica. Bom, vamos acabar daqui a pouco, mas eu quero mesmo fazer essa pergunta antes de acabar. Se amanhã eu quero trabalhar numa grande clínica conhecida ao nível europeu, essa parte de medicina dentária desportiva no meu CV vai ajudar ou as clínicas ainda estão no opá, por mim não serve a nada? Eu acho que vai ajudar no sentido em que tu tens mais uma formação complementar. E como eu te disse isto, acho que, e tenho essa informação, eu tive alunos meus, colegas meus Mas agora, o pensamento das outras clínicas, dos outros médicos, está a ainda mudar. está atrasado. Está a mudar. E se tu fores pesquisar um bocadinho no que é que se passa aqui em Portugal, está a mudar. Já ouves muito mais medicina desportiva em clínicas que querem ter os seus atletas, e têm, certamente. Só que o que eu fiz foi democratizar a alta competição. O que eu fiz foi dar acesso a muito mais atletas, a muito mais equipas, plantéis, porque não é fácil ter a estrutura que a Egas Muniz tem e as condições que a Egas Muniz dá para termos este income total de pacientes. Eu consigo ver numa hora 8 atletas. Isso é brutal.
Não é? É mesmo. E isso é uma coisa, e novamente, em pré-época Sim. e com o esquema todo montado. E isso é o que é difícil fazermos numa clínica privada. Portanto, nós não podemos matar a filosofia da medicina desportiva. Mas, claro, teres isso no teu CV. Porquê? Porque a medicina desportiva é tudo. Tu, a partir do momento em que tens esta componente, tu, como médico, e não digo médico-dentista, como médico, tens muito mais formação e muito mais conhecimento que podes ajudar qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer altura. Porque são perguntas que têm que ser feitas. E quanto mais informação fora da caixa da medicina dentária tu tens, porque é isto que acontece. E eu digo-te uma coisa, eu quando olho para um atleta, para um paciente normal, como tu sabes, eu trabalho em triagem de urgência, eu automaticamente, ao olhar para ele, já consigo perceber se ele tem ali algum padrão de desvio, qual é o lado preferencial de mordida, olho para a boca e vejo, este paciente se calhar toma coisas ácidas, pergunto logo se ele faz esporte, se fez natação. Logo, só estas perguntas vão dar um diferencial brutal. Porque tu sentas-te na cadeira e pensas assim, epá, como é que ele fez tanta pergunta? Acertou na mousse. Como é que ele sabe isto? Informação. E isto dá-te logo um componente e sim, acho que tens essa formação, independente da clínica onde tu vais, e tens esta formação adicional, dá-te logo à partida um avanço muito melhor que os outros. E no futuro, sei lá, trabalhares num departamento médico, que esse é o objetivo. Ok. Muito obrigado, professor. Obrigado, António. Vamos ter que acabar, que depois aqui vai ter um exame. Mas eu queria agradecer o professor de estar cá hoje connosco. Eu queria falar ainda mais assuntos, mas 10 horas, eram 10 horas. vai ser para um outro Claro que sim. dia. Obrigado pelo convite, António. Acho que estas iniciativas são muito boas, como disse inicialmente. Epá, e foi um gosto estar aqui contigo e continua. É o que eu tenho a dizer. Continua com essa tua filosofia, que eu acho que esse é o caminho. A minha opinião. Obrigado. Obrigado. Bom, Obrigado a todos. o meu primeiro podcast. Eu queria também agradecer a Egas Muniz e o serviço de marketing, que foi incrível, que arranjou esse sítio para nós e essa câmara para gravar. E tchau. Obrigado. Obrigado.